uma fala aqui com a finalidade... Opa! Gravou, né? Hoje demorou mais do que o normal iniciar a gravação, mas tudo bem. Então, eu vou primeiro agradecer aqui ao Gabriel, a todos que estão participando dessa atividade. Essa atividade encerra o ciclo de palestras da disciplina Tópicos Especiais em História e Historiografia da Classe Trabalhadora, do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Alagoas, né? E hoje a gente tem o prazer de estar conversando sobre a temática Clóvis Moura na historiografia, né? Com o Gabriel Rocha. O Gabriel ele é graduado em História pela USP. Ele também fez mestrado e está fazendo doutorado pela USP, né? O mestrado do Gabriel é intitulado O Negro como Tema e Sujeito na Obra de Abdias do Nascimento, 1944-1968. A dissertação foi orientada pela professora Marina de Mello Souza. E agora o Gabriel está no doutorado em História Econômica, né? Ele fez essa trajetória, ele fez o mestrado em História Social e agora foi para História Econômica, mas também pela USP. Com a pesquisa, a gente sabe que a pesquisa muda, né? O título sempre, não sei como é que está agora, mas a princípio a pesquisa do Gabriel seria Clóvis Moura, um historiador marxista entre o Partido Comunista e o Movimento Negro, sobre a orientação do professor Lincoln Seco, e o Gabriel também é educador no Museu Afro Brasil, ok? O Gabriel, ele tem um trabalho que eu já tive a oportunidade de ler sobre o Abdias, né? Então, sempre que alguém pede referências sobre o Abdias, eu indico a dissertação do Gabriel. E agora eu estou curioso para ver pela primeira vez o Gabriel falar sobre o tema do doutorado, que é o Clóvis Moura, que é um historiador, um intelectual que muito me interessa, né? Até por conta da relação que Clóvis teve com a UFAL, né? Ali através do NEABI, a publicação de alguns livros do Clóvis Moura, do Clóvis Moura se deu pela EduFal. E aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Gabriel e depois, uns 45 minutos de fala para o Gabriel, a gente abre aí para debate, para conversa, para as perguntas. Ok? Então, Gabriel, seja bem-vindo, muito obrigado, é contigo. Bom, primeiramente, boa tarde a todas, todos e todes. Gostaria de agradecer o convite do Danilo. Bom, enfim, um convite para mim irrecusável, né? Um convite que vem de um amigo muito querido e de um pesquisador, né? De um historiador de primeira. Então, uma pessoa que tem um trabalho importante aí na temática da resistência negra no Brasil, sobretudo na história dos quilombos. E, enfim, é uma oportunidade também de eu poder conversar um pouco com vocês sobre a minha pesquisa de doutorado, como o Danilo já apresentou aí, já trouxe algumas informações sobre ela. É uma pesquisa, o título já mudou, mas partiu, embora o título tenha mudado, a ideia inicial ainda é a mesma, né? Então, o título atual que pode mudar novamente é Clóvis Moura, História, Luta de Classes e Questão Racial. E o objetivo, né, da pesquisa é fazer uma biografia intelectual do Clóvis Moura. Não é a primeira biografia intelectual do Clóvis Moura, já tem outros trabalhos sobre ele. Felizmente vem crescendo o interesse em Clóvis Moura nas 2 últimas décadas, sobretudo. Mas ainda é um historiador, né, um pesquisador, um intelectual pouco estudado, se colocarmos isso em relação à grandeza de sua obra, né, e à grandeza ali de sua trajetória. Então, ainda há muito que se estudar sobre Clóvis Moura, e eu, como o Danilo mencionou, estou fazendo esse trabalho no campo da história econômica, né, eu estou vinculado ao programa de História Econômica, minha pesquisa é pelo programa de História Econômica da Universidade de São Paulo. Já fiz o meu mestrado em História Social, e é claro, né, essa divisão ela é meramente metodológica, né, nós sabemos que não dá para estudar história econômica sem história social e vice-versa, né, elas se complementam, né, é apenas uma forma de localizarmos qual ênfase daremos ali ao nosso
ao nosso percurso, né, ao nosso objeto ali de pesquisa. Mas, enfim, o que trataremos, então, nessa conversa? Né? Por se tratar de uma aula, né, de uma conversa numa disciplina, cujo título é Tópicos Especiais em História e Historiografia da Classe Trabalhadora, eu vou dar uma ênfase no Clóvis Moura historiador, no papel do Clóvis Moura na historiografia brasileira. É claro, eu já venho fazendo isso também na minha pesquisa, né, justamente por ser uma pesquisa de natureza histórica. Mas por que eu estou falando que daremos uma ênfase nessa dimensão, né, da obra do Clóvis Moura? Porque o Clóvis Moura, sendo um pensador marxista, ele não trabalhava com uma única área de atuação, né, com uma única área do conhecimento. O Clóvis Moura, ele produziu na história, né, no campo da historiografia, mas também na sociologia. Talvez essas duas áreas sejam as duas principais disciplinas onde o Clóvis Moura produziu. Mas dialogou também com a antropologia, né, com a antropologia social e com a economia, em muitos aspectos. Não à toa, né, estou fazendo do ponto de vista da história econômica, né, esse trabalho. E, como historiador, o Clóvis Moura, ele foi, sobretudo, um historiador social, né? Ele tem contribuições importantes para pensar a história econômica, mas ele se vincula, me parece que ele se vincula mais ao campo da história social. E, como sociólogo, ele fez uma sociologia histórica. Né? Os trabalhos sociológicos do Clóvis Moura não abdicam da história como método investigativo também, né? Então, ele faz uma reconstituição histórica, ele sempre contextualiza ali o que ele está falando em suas abordagens sociológicas, né? E, é claro, isso não é uma característica só do Clóvis Moura, outros sociólogos, como o próprio Florestan Fernandes, Ottaviani, também trabalham com essa sociologia do ponto de vista histórico. Mas, enfim, há sociólogos também que trabalham com conceitos extensos e muitas vezes não contextualizam. Esse não é o caso do Clóvis Moura. É sempre um desafio, né, falar do Clóvis Moura, justamente por conta da grandeza do seu legado, da sua obra. O desafio é justamente fazer o recorte, né? E o desafio é fazer um recorte sem resultar numa desfiguração, né, sem retalhar a obra e o autor. Então, fazer um recorte que dê conta também da totalidade. Né? Não dá para falar, então, de tudo sobre o Clóvis Moura numa conversa, né, numa aula de 40 minutos. Né? Levaria um curso, né, extenso, dá para dar um curso só sobre o Clóvis Moura. Mas, partindo desse recorte da historiografia, eu acho que já dá para dar conta da conta dessa totalidade, né, do pensamento dele, já que a história foi um campo, um campo central ali na sua obra. Então, como localizamos o Clóvis Moura na historiografia brasileira, né? Vamos pensar aqui hoje como nós localizamos ele na historiografia, como ele se situa na historiografia brasileira e quais as contribuições de sua obra para a história e para a historiografia da classe trabalhadora, já que a disciplina se trata disso, né, da historiografia da classe trabalhadora. E o Clóvis Moura, assim, já começo dizendo que tem muito a contribuir, né, para esse campo, né, tem contribuições importantes no que diz respeito à história do trabalho e à história da classe trabalhadora no Brasil. Então, vamos começar por quem foi Clóvis Moura, né? Vamos falar rapidamente aqui, não vamos nos estender nos aspectos biográficos, mas é importante falar desses aspectos biográficos por se tratar justamente de um intelectual militante também. O Clóvis Moura, e essa questão do intelectual, as dimensões intelectuais e militantes não se dissociam da figura do Clóvis Moura e da obra dele. É um intelectual que produziu, né, muito no campo da crítica também à historiografia e à sociologia acadêmica. Né? Ele é um intelectual que ele se forma fora da academia, mas traz contribuições importantes para a academia. E pensando, né, que durante
um dado período, e ainda hoje, em alguma medida, você dizer que alguém é um intelectual militante, muitas vezes pode ser quase que um xingamento, né? Pode ser quase que como se ser um militante anulasse a dimensão do intelectual, anulasse a seriedade ou a cientificidade do trabalho. Mas eu me vinculo a um campo que pensa o contrário disso, né? Não significa dizer que a produção de um intelectual militante necessariamente seja instrumentalizada, até porque a obra do Clóvis Moura ela não é uma obra instrumentalizada ali, né? Não é um panfleto apenas, né? Ele não produz um panfleto, mas ela é uma obra que toma, que demonstra claramente uma posição, né? Demonstra claramente a posição política ali daquele autor. Então, para o Clóvis Moura, a ciência, toda a ciência cumpre um papel social, seja em conformação à ordem, seja como uma busca de transformação, mas não existe uma ciência imparcial, uma ciência isenta, né? Não existe uma ciência neutra. E isso o torna, então, um intelectual da praxis. Bom, para a gente entender melhor isso, né? Como é que o Clóvis Moura se forma, então? Ele não se formou na academia, o Clóvis Moura ele se formou, ele começa a sua formação na militância no Partido Comunista. Ele se filia ao PCB no momento que ele viveu na Bahia, nos anos 40, né, em 45. Então, naquele momento ali de redemocratização, de fim do Estado Novo. O Clóvis Moura ele nasceu em Amarante, no Piauí, em 1925, e ele se mudou viveu em Natal durante um período com a família, depois foi para a Bahia, viveu um período em Salvador, depois em Juazeiro. O tempo que ele morou na Bahia, a maior parte foi em Juazeiro, mas em Salvador, né, ali em meados dos anos 40, é que ele vai tomar contato com a militância comunista ali da Bahia. E nesse período, a seção do PCB na Bahia estava na ponta ali, na ponta de lança, né? Foi um período, né, não refundação, né, mas o período que o PCB retoma a legalidade, e durante a ditadura do Estado Novo, os militantes da seção baiana tiveram uma atividade intensa, né, seja no movimento antifascista, né, no movimento pela Frente Ampla, ali naquele período a LN, né, teve aqui no Sudeste também, em São Paulo, a LN ela foi a Aliança Nacional, a ANL teve uma abrangência internacional, uma abrangência nacional, né, mas na Bahia teve um trabalho muito importante ali na década de 30, seja com a revista Seiva, né, uma propaganda antifascista ali muito forte, seja com a obra do Edson Carneiro, né, que também foi um intelectual importante, uma influência importante para o Clóvis Moura, até nesse aspecto já de tratar, de alguma forma, a questão racial ali na sua obra, né, de fazer, o Edson Carneiro tem um trabalho muito importante, um trabalho pioneiro, né, sobre Palmares, ou seja, e a obra do Jorge Amado também, daí, enfim, não vou entrar aqui na questão das limitações das críticas, das várias críticas que podem ser feitas ali na obra do Jorge Amado, mas era um quadro importante ali no PCB que também influenciou o Clóvis Moura e uma pessoa com quem o Clóvis Moura se correspondeu também, né? E a formação dele foi o partido, né? Então, só para a gente concluir, essa formação inicial foi na imprensa do partido, né? Ele trabalhou na revista Momento, né? Trabalhou em vários órgãos da imprensa comunista, e é nesse momento aí, nessa concomitante à militância dele no Partido Comunista e, portanto, a adesão dele ao marxismo, que ele começa a se interessar pela história do Brasil, né, pela história, pela sociologia, já com um foco na presença negra, né, ele começa a se interessar pela história do negro no Brasil, e começa a se corresponder daí com intelectuais que já estudavam esse assunto. Então, assim, um pouco eu estou também, o Danilo trouxe essa questão do fechamento dos arquivos, eu estou passando pela mesma situação, o arquivo, né, aqui o arquivo CEDEM da Unesp, é onde está o acervo do Clóvis Moura, eu tive a oportunidade de consultar um período,
mas um período curto, né? Eu comecei o meu doutorado em 2020, né? No início de 2020, comecei a frequentar o arquivo ali e logo teve o fechamento por conta da pandemia. Mas tive a oportunidade de consultar já algumas correspondências, e dentre as correspondências, dentre as pessoas com as quais o Clóvis Moura se corresponde, nós vemos alguns quadros, alguns intelectuais do Partido Comunista naquela época, e alguns intelectuais que não tinham vínculos ao Partido Comunista, daí intelectuais acadêmicos, mas que estavam fazendo já estudando, né, a presença negra no Brasil, seja pelo viés da antropologia, da sociologia, da historiografia. Então tem correspondências dele com Arthur Ramos, com Roger Bastide, com Emílio Williams, quem mais? Donald Pearson também, ele se correspondeu. E essas correspondências é sempre tratando dos temas de pesquisa, pedindo referências, né, indicações de leitura, enfim, ou trazendo indagações, né, são correspondências muito interessantes. E com o pessoal do partido ele se corresponde também, ele vai se corresponder com Edson Carneiro, né, com o Caio Prado Júnior, né, vai ter uma tentativa ali frustrada de publicar o Rebeliões da Senzala. A primeira tentativa dele de publicar Rebeliões da Senzala foi pela Brasiliense, né? Mas depois a gente pode até, se alguém tiver curiosidade, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. E se correspondeu também com poetas, como Carlos Drummond de Andrade, enfim. A formação dele, então, né, a formação intelectual dele nesse primeiro momento se dá através do Partido Comunista. Num segundo momento, ali nos anos 70, o Clóvis Moura se aproxima do movimento negro, né? Então, vou falar brevemente de 3 dimensões da formação dele, que é o que, de alguma forma, orienta a minha pesquisa também. Foi a militância no Partido Comunista, a militância no movimento negro, mas não como um militante vinculado ali a alguma legenda, né? O Clóvis Moura ele não se vinculou ao MNU ou alguma outra organização do movimento negro, mas ele esteve muito próximo dessas organizações e ele colaborou muito. E é só nos anos 70 que ele se aproxima. Isso também é um dado interessante, porque ele é um intelectual que já estava estudando ali a questão racial, a história do negro no Brasil. No primeiro momento ele está estudando, ele parte das rebeliões negras, né, como o principal objeto ali dele de estudo, e algo que perpassa basicamente toda a obra dele são as rebeliões negras, e a partir desse estudo ele também esses estudos sobre as rebeliões negras, que são estudos sobre o Brasil colonial e imperial, vão levar também ele a estudar a questão racial no Brasil, e a questão racial também no pós-abolição. E nos anos 70 ele se aproxima do movimento negro, se aproxima a partir seja de comunidades de terreiro, que ele vai passar a frequentar também, ali com uma finalidade de estudo mesmo, mas de aproximação, pessoas com quem ele passa a ter também relações de amizade, e seja por grêmios estudantis que começam a se formar, né? Um indício assim dessa aproximação dele com o movimento negro é em São Carlos, quando ele se muda para o interior de São Paulo. Bom, eu falei que ele viveu na Bahia, posteriormente ele vem para São Paulo. No começo dos anos 50 ele vem para São Paulo, onde ele vive depois, basicamente o resto da vida dele, segue na militância aqui, segue nos estudos e na produção daí, desde aqui de São Paulo. Então, e num dado momento da vida dele, ele vai morar no interior, né? Ele viveu a maior parte aqui na capital, mas ele viveu também em cidades do interior de São Paulo, em Araraquara, e em São Carlos, e é em São Carlos que ele se aproxima, então, de organizações negras, né, do Clube Flor de Maio, que era um clube do início do século XX, e isso leva também a se aproximar daí daquelas organizações que estavam se formando ali nesse período ainda de ditadura militar, e organizações que vão se engajar na luta contra a ditadura. E uma terceira dimensão da formação do Clóvis Moura, daí é a academia também, né? Tardiamente, né? E a academia daí mais como um espaço no qual o Clóvis Moura passa a ocupar também nesse momento aí, nos anos 70. O Clóvis Moura, em 82, ele recebe o título de Notório Saber da USP.
o que confere a ele a autorização, né, para participar de bancas de mestrado e doutorado, né, e qualificação, enfim. Essa aproximação dele com a academia, ela começa a se dar nos anos 70 também, sobretudo depois da repercussão, né, com a repercussão do Rebeliões da Senzala, só que da segunda edição do Rebeliões da Senzala. A primeira edição ela foi lançada por uma editora pequena, né, chamada Edições Zumbi, uma editora também ali de militantes comunistas, mas uma editora que teve um tempo de vida curto e não teve também uma tiragem muito grande, né, o livro. E o Clóvis Moura, ele passa a ter uma certa visibilidade, daí no âmbito da academia, com a repercussão da segunda edição, que foi citada pelo Eugênio Genovese, naquele livro Da Rebelião à Revolução, se eu não me engano, foi traduzido para o Brasil como das rebeliões da rebelião à revolução. O Eugênio Genovese, né, um importante historiador das rebeliões negras, né, e enfim, da economia política, da escravidão, cita o livro do Clóvis Moura como um livro excelente, né, daí isso o próprio Clóvis Moura fala numa entrevista, ele sente que o livro passa a ter uma boa recepção no Brasil depois de ter sido reconhecido por um historiador estadunidense, né. Então, daí já dá para denunciar aí um pouco também um pouco a mentalidade colonizada também, né, de parte aí das nossas ciências humanas. Mas, enfim, falei brevemente aí dessas 3 dimensões da formação do Clóvis Moura para a gente, então, poder entender um pouco da obra dele, ou poder falar um pouco sobre a obra dele. Destacar, então, alguns elementos relevantes para compreendermos as interpretações, né, do Clóvis Moura sobre o processo histórico brasileiro. E, sobretudo, as contribuições para a historiografia econômica e social. Bom, um primeiro ponto fundamental da obra do Clóvis Moura, que é o tema da luta de classes. Daí, se tratando aqui de um debate sobre a história da classe trabalhadora, o tema da luta de classes é um tema central na obra do Clóvis Moura. Primeiro, né, a questão do antagonismo entre escravizados e escravocrata, que o Clóvis Moura vai ver como um elemento dinamizador da história. Ao olhar para a história da escravidão no Brasil, ao tratar do escravismo, o Clóvis Moura ele vai fazer essa abordagem, ele vai ter essa abordagem da luta de classes no período escravista. Então, assim, ele está partindo da ideia da luta de classes como motor da história, né? Então, ou seja, esse antagonismo entre escravizado e escravocrata seria o elemento dinamizador do período escravista, seja no período colonial, seja no período imperial, né? E não à toa o Clóvis Moura ele vai preferir falar, né, ao invés de falar sobre Brasil colonial e Brasil imperial, ele vai falar sobre escravismo pleno e escravismo tardio, né? Ele vai fazer essa periodização na obra dele. Naturalmente, ele está falando do período colonial e do período imperial, mas ele vai partir da análise das relações de produção. Então, do que foi o escravismo durante esse período aí que ele vai denominar como escravismo tardio, né, que é o período da introdução da escravidão no Brasil até a lei Eusébio de Queiroz em 1850, né? A partir de então, começa-se a desenvolver no Brasil o que o Clóvis Moura chama de escravismo tardio, né, que seria um segundo período ali da escravidão, em que já começam a aparecer relações capitalistas também, né, uma combinação de escravidão com relações capitalistas, um capitalismo ainda incipiente. E esse vai ser um elemento decisivo para pensar a formação do capitalismo no Brasil, né? Então, esse ponto, então, da luta de classes, né, o Clóvis Moura, ele é um historiador da luta de classes também, assim, essencialmente, né, ele é e uma contribuição dele foi justamente conferir sentido político ao tratar o antagonismo entre escravizado e escravocrata na chave da luta de classes. O Clóvis Moura ele tá conferindo um sentido político às rebeliões negras,
as insurreições negras do período escravista. Algo que, no período em que ele escreve o Rebeliões da Senzala, não era muito comum. Né? Ele não foi o primeiro a conferir esse sentido político. O Edson Carneiro, de certa forma, faz isso no Quilombo dos Palmares. Tem um livro do, acho que é Ademar Jurema, ou Aderbal Jurema, que o Clóvis Moura cita bastante é Ademar Jurema, Insurreições Negras no Brasil, um livro de 35, que também já está fazendo uma abordagem da história da escravidão na chave da luta de classes. Mas o que o Clóvis Moura, a contribuição do Clóvis Moura é insistir nesse tema e sistematizar ele. Né? Rebeliões da Senzala é um livro onde o Clóvis Moura faz uma abordagem uma abordagem de um conjunto de rebeliões, né? Ele não trata apenas do tema de Palmares ou de um quilombo específico, né? E em cada capítulo ele trata ele trata tanto de diferentes períodos quanto de diferentes formas de rebeliões. É claro, o Clóvis Moura ele vai dar uma prioridade para o conflito, né? E isso é algo que o diferencia dos historiadores, por exemplo, da década de 80, né, que vão dar uma abordagem com mais ênfase na questão da negociação também, né? Alguns vão equilibrar essas duas dimensões, outros vão dar uma ênfase mais na questão da negociação. O Clóvis Moura ele dá uma ênfase na questão do conflito mesmo e do conjunto de rebeliões, de insurreições, além da participação de negras e negros nos movimentos políticos da época, né? Então, ele vai abordar algumas rebeliões, como a Sabinada, a Cabanagem, a Conjuração Baiana, né? Ele vai pegar esse conjunto de revoltas populares e vai abordar na chave da luta de classes, né? Para o Clóvis Moura, a luta de classes ela não começa com a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil e a formação do anarcossindicalismo, né, no século XX. Para o Clóvis Moura, a luta de classes ela começa no momento em que se estabelecem relações de produção que colocam grupos em situações antagônicas, né? O que o aproxima, de alguma forma, da concepção de classe que o Thompson trata no livro dele, no Formação da Classe Operária Inglesa. Embora o Clóvis Moura antecede o Thompson, não dá para falar numa influência do Thompson no Clóvis Moura, nem depois que o Thompson se populariza no Brasil, o Clóvis Moura ele não tem uma influência do Thompson, mas a obra dele se aproxima bastante, né? Vai lembrar, o Formação da Classe Operária na Inglaterra, o Thompson publica, se eu não me engano, em 1962, é um livro que passa a ter uma repercussão no Brasil em meados dos anos 70 e só vai ter a sua primeira tradução para o português no final dos anos 80, se eu não me engano, em 88 ou 89. E o Clóvis Moura, ele lança Rebeliões da Senzala em 1959, e um estudo que ele começa a fazer nos anos 40. Então, daí, uma outra contribuição do Clóvis Moura para a história da classe trabalhadora no Brasil. Essa perspectiva da história vista por baixo, né? Essa perspectiva dos estudos subalternos, o Clóvis Moura, de certa forma, ele antecipa aqui, antes desses termos tornarem-se algo corrente, né? Então, essa é uma outra contribuição que podemos tirar aí da obra do Clóvis Moura para a historiografia brasileira. E um outro ponto que é a luta antirracismo, a luta antirracismo como luta de classes também. Que daí é quando o Clóvis Moura começa nas obras em que ele vai abordar o período pós-escravidão. Né? Então, para o Clóvis Moura, e isso vai partir também da análise das estruturas sociais, né, econômicas e políticas do Brasil daquele período, né, do Brasil, desse período que ele vai tratar como o escravismo tardio, para o período daí do que se convencionou chamar, e do que ele chamou também, né, de capitalismo dependente, né. Então, esse período, a segunda metade do século XIX, ela é fundamental para entender
o Brasil do século XX, para entender a formação do capitalismo no Brasil. E essa formação do capitalismo no Brasil, a formação do mercado de trabalho livre, ela se dá com ou até através de mecanismos de barragem da população negra, do ex-escravizado e da população negra livre, né? Então, o Clóvis Moura ele vai tratar muito desse assunto pela primeira vez, de uma forma um pouco mais aprofundada, no livro O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, que é um livro de 1977, que recentemente foi relançado pela editora Dandara, né? Finalmente, depois de 44 anos, teve a segunda edição, né, desse livro, e ele vai passar a trabalhar esse tema em outras obras a partir de então, né? No Brasil, Raízes do Protesto Negro, no Sociologia do Negro Brasileiro, que foi relançado também há uns 2 anos pela Perspectiva, vai tratar desse tema no Dialética Radical do Brasil Negro também. Então, essa formação do mercado de trabalho livre no Brasil, ela se dá, né, com base nesses mecanismos de barragem, né? Daí o Clóvis Moura vai fazer uma análise ali sobre as políticas de branqueamento, sobre as políticas, né, de colonização, né, no caso de colonização imigrante, né? Então, ele tem um capítulo muito interessante no Sociologia do Negro Brasileiro, que se eu não me engano, o título é O Brasil Deveria Ser Branco e Capitalista, uma coisa assim, ou vice-versa, onde ele vai tratar, né, onde ele vai mostrar como as imagens pejorativas do trabalhador negro, ela começa a ser construída no momento em que a escravidão ela já está com seus dias contados, né? Já nesse momento pós Lei Eusébio de Queiroz, né? No momento em que o preço do escravizado se torna cada vez mais caro, o custo de manutenção se torna cada vez mais caro, e um momento em que, sobretudo aqui no Sudeste, sobretudo em São Paulo, começam a se instalar as companhias fomentadoras de imigração, que viram verdadeiros negócios e passam a ser mais lucrativas. Então, essa ideia de que da eficiência maior do trabalhador imigrante, ela está ligada também a uma propaganda de prioridade, né, de dar prioridade para o trabalhador imigrante ali na lavoura, num momento em que as companhias de colonização passaram a ser subvencionadas pelo Estado brasileiro para investir, então, nessa força de trabalho aí, que já era uma força de trabalho excedente na Europa, e algo que foi, de alguma forma, respaldado pela ideologia do branqueamento, pelas ideias eugenistas que começam, não coincidentemente, a terem o seu advento nesse período aí, né, a partir da década de 70, sobretudo, do século XIX. O que leva, então, Clóvis Moura a analisar o racismo na formação da sociedade de classes brasileira, né? Então, o que hoje nós entendemos como racismo estrutural, né, que é um conceito, né, que foi muito bem sistematizado ali pelo Silvio Almeida no livro dele, mas que o próprio Silvio Almeida faz referência a quem veio antes dele, né? O Silvio Almeida, ele mesmo diz, não fui eu que criei esse conceito, né? O Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Abdias, né? Muitos desses outros intelectuais, essas intelectuais negras, ao longo aí da história do movimento negro do século XX, de alguma forma já elaboraram essa ideia, mesmo não tendo usado o termo, né? Nem todo mundo usou o termo racismo estrutural, mas o que é o racismo estrutural é justamente isso, né? As bases econômicas, né? A produção da vida social e da vida material, ela é perpassada pelo racismo, ela tem a sua origem com essas políticas racistas, e o que vai fazer com que a força de trabalho no Brasil, a exploração da força de trabalho, ela seja racializada também. Isso também é uma contribuição importante do Clóvis Moura para a historiografia e para a sociologia brasileira. A dimensão da totalidade, né? Daí, sendo, mais uma vez ressaltando, Clóvis Moura é um autor, é um intelectual marxista, e ele trabalha com a perspectiva da totalidade. Então, para ele, quando, por exemplo, ele está analisando as rebeliões negras,
ele está analisando o que seriam os movimentos na superestrutura, né, no jargão marxista, na literatura marxista se é caracterizado como superestrutura, ele não está desvinculando dos movimentos estruturais, né? Então, as rebeliões negras, elas aconteceram de tal maneira porque elas aconteceram em um determinado contexto histórico e num determinado conjunto de condições, né? Então, ou seja, o que nos faz a olhar também para essas rebeliões no seu tempo, né? Olhar, não esperar, por exemplo, que um movimento ocorrido no Brasil do século XVI ou XVII, não olhar, então, com o olhar de uma pessoa do século XX, né? Então, e é dessa maneira que ele vai fazer a leitura do sentido político das rebeliões negras, né? Ele vai rejeitar a ideia de movimentos pré-políticos também, muito comum até em alguns intelectuais marxistas, inclusive, né? Ele vai falar, são movimentos políticos na medida em que esses movimentos, eles influenciam nas estruturas políticas também, né? Por exemplo, as rebeliões negras, por mais que em determinado momento elas não necessariamente visassem ali o fim da escravidão enquanto sistema, mas elas forçavam o sistema escravista a se recompor de alguma maneira. Ela forçava que as instituições escravistas buscassem meios de coibir e meios de acomodar, né, também os escravizados, e ao mesmo tempo elas resultavam como corrosões também no sistema. Dialeticamente elas desenvolviam esse sistema e corroíam também, né? Desenvolviam a ponto de levarem ao seu esgotamento. Desenvolver, no caso, é justamente fazer com que as autoridades criem instituições repressoras, né? Busquem meios de manter, então, aquelas relações de produção vigorando, mas ao mesmo tempo elas também geram custos, elas geram danos ali na estrutura. E isso Clóvis Moura também, ao tratar da abolição, ele vai colocar também o foco no papel das rebeliões negras no processo abolicionista, sem desconsiderar os fatores conjunturais, né, do capitalismo internacional, né, os fatores conjunturais internos. No entanto, Clóvis Moura ele vai então olhar para essas rebeliões como vai ver um papel importante nelas também, nessa corrosão do sistema escravista, um papel importante que vai ter o seu desenrolar num processo de longa duração. Então, desde as primeiras rebeliões, desde o período colonial até as mobilizações pela abolição, por exemplo. Bom, quanto tempo temos ainda? Eu estava marcando com o cronômetro aqui, mas acabou. Não, fica à vontade, pode ficar à vontade. 15 minutos, tá bom? Tá ótimo. Acabou a bateria do celular aqui, mas tá ótimo, já dá para a gente encaminhar aqui. Bom, então, antes de concluir essa parte aí da nossa conversa, como abordar, então, a inserção da obra do Clóvis Moura na historiografia, né, partindo do que foi levantado até agora. Com quem o Clóvis Moura está debatendo? Então, só para a gente depois abrir para o debate, né, para o nosso diálogo, com quem que ele estava debatendo ao longo dessas quase 4 décadas, né, de produção, 4 décadas praticamente, né? O Clóvis Moura morreu em 2003 e produziu até o fim da vida. A literatura, né, das ciências humanas eugenistas é um primeiro ponto ali que o Clóvis Moura vai ter ali, vai olhar criticamente em sua obra. Então, autores como Nina Rodrigues, Oliveira Viana, autores até anteriores a essa escola eugenista, né? Ele tem um livro muito interessante chamado As Injustiças de Clio, né, O Negro na Historiografia Brasileira, onde ele vai voltar aos cronistas, né, ao padre Antônio Vieira, se eu não me engano, também vai falar do Rocha Pombo, Rocha Pita, né? Então esses autores, antes da historiografia se tornar, né, antes da história se tornar uma disciplina, né, científica,
vai debater com Varhagen também, né? E ele cita bastante esses autores. O Clovis Moura, ele tinha uma erudição, né, muito presente ali na obra dele, né? Ele dialoga muito com esses autores do século XIX, dialoga criticamente. Euclides da Cunha é um autor com o qual ele dialoga criticamente. Aliás, ele tem um estudo só sobre Euclides da Cunha, né, Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha, que é um livro que ele publicou em 1962, né, sendo o segundo livro dele no campo das ciências humanas, né, e além dessa literatura, então, eugenista, ele vai debater com o que se convencionou chamar de escola culturalista, né, considerando as peculiaridades aí de cada autor, né, mas ele vai ler criticamente ali o Gilberto Freire, né, o Arthur Ramos, com o qual ele se correspondeu, o próprio Edson Carneiro, né, que se diferencia do Gilberto Freire e do Arthur Ramos, né, o Edson Carneiro ele já é um autor marxista ali também, mas ele vai também ter algumas reproduções ali enfim, que são até aspectos que podemos considerar como parte do próprio contexto ali, né, no qual o Edson Carneiro viveu, né, mas enfim, foi uma influência importante para o Clovis Moura e alguém com o qual ele dialogou também. No campo marxista, alguns autores aqui, o Caio Prado Júnior, o Florestan, o Ottaviani, a Emília Viotti da Costa, o Jacob Gorender, e sempre um diálogo crítico, né? No caso, o Caio Prado, o Florestan e o Ottaviani, o Clovis Moura ele vai ser bastante crítico às formulações deles sobre o negro no Brasil, né? Então, no caso do Caio Prado, enfim, o Caio Prado é um historiador importante, assim, um historiador que tem sem dúvida, tem uma importância grande para a historiografia brasileira, né, mas as passagens dele quando ele fala de escravidão é horrível, né, enfim, só fechar um parênteses aqui, né, mas com isso eu não estou querendo também jogar fora o bebê com a água do banho, né, considerar as contribuições importantes aí do Caio Prado. Mas, enfim, o Clovis Moura tem um diálogo muito crítico com o Caio Prado, um diálogo muito crítico com o Florestan também, né? No caso, Florestan e Ottaviani, embora que já trouxeram avanços significativos em relação ali ao Caio Prado, mas, de alguma forma, eles reproduzem, principalmente nos estudos ali até os anos 60 deles, eles reproduzem um pouco aquela ideia da anomia social, né, do negro, como uma herança da escravidão, né, e o Clovis Moura ele vai se contrapor a isso, né, o Clovis Moura ele vai olhar criticamente, ele vai falar, olha, essa tal anomia social, ela é resultado dos mecanismos de barragem que foram impostos ao negro, ela não é uma herança ali de uma cultura, não é a interiorização de uma psique do escravizado, né, enfim, que é algo que é um pouco, pelo menos num dado momento da obra ali do Florestan e do Ottaviani se verifica isso, né? Também seria injusto pegar ambos tiveram obras bem extensas, né? E inclusive tiveram a oportunidade de rever alguns de seus conceitos, né? Não quero aqui então pegar só as obras dos anos 60 e desconsiderar o que eles produziram depois, né? O Florestan ele tem um trabalho chamado Significado do Protesto Negro, né? Já nos anos 80 ali, que eu acho que ele avançou bastante, né, em relação à visão dele anterior. Com o Gorender, ele vai ter um diálogo também muito importante, sobretudo sobre a questão do modo de produção escravista, né, embora o Clovis Moura passe a usar esse termo como modo de produção escravista depois do escravismo colonial do Gorender, se percebe nas formulações anteriores do Clovis Moura que ele já está falando daquilo, embora ele não está usando esse termo, na medida em que ele está olhando para a dinâmica interna também, né? Ele não está olhando só para ele não está olhando só para a colônia, né? Como um apêndice da metrópole. É claro, ele não está dizendo que a colônia não é um apêndice, né? Ele está considerando essa relação colonial, mas ele está olhando também para a dinâmica interna, né? Diferente, talvez, daí ao compará-lo com o Caio Prado, né? O Caio Prado, talvez a grande contribuição dele esteja mais nesse quesito, aí, nesse âmbito do sentido da colonização, né? Mas ele olha pouco para a dinâmica interna. O Clovis Moura, ele vai olhar para a dinâmica interna, quando ele vai falar dessas rebeliões. Então, de alguma forma, a ideia de modo de produção escravista,
já está presente na obra dele. E é claro, é uma ideia também que pode ser questionada, né? Não estou dizendo que ela é o ponto final. Eu sei que até hoje gera polêmicas, né, na historiografia, marxista ou não, né? E, por fim, a historiografia dos anos 80 também, algo com. Um campo aí da historiografia com a qual o Clóvis Moura vai ter um diálogo crítico também, porque ele também vai ser criticado por historiadores ali desse período, embora também vai ser reconhecido como uma influência, né? O João José Reis, por exemplo, tem o Clóvis Moura como uma de suas influências, inclusive numa publicação aí que foi organizada pela UFAL, né? Que inclusive, se um dia vocês digitalizarem, por favor, me mandem, que é muito difícil de achar aqui em São Paulo. Essa publicação tem um texto do João José Reis lá, em homenagem ao Clóvis Moura. Flávio Gomes recentemente teve um evento de relançamento do Negro de Bom Escravo ao Mau Cidadão. Flávio Gomes participou também desse evento. Ou seja, são historiadores que também tiveram um diálogo crítico com o Clóvis Moura, né? Mas não negaram ali o seu legado, né? Não negaram, inclusive, as influências que ele exerceu aí, até porque o Clóvis Moura abriu caminho para esse pessoal, né? Se for ver bem, né? Ele é pioneiro, né? Nesse estudo sistematizado aí das rebeliões negras. Mas ele manteve um diálogo crítico, né, com a historiografia dos anos 80, sobretudo no âmbito do pós-estruturalismo, né? Que aí parte, né, da historiografia dos anos 80 e da sociologia passou também a bater pesado na historiografia marxista no que diz respeito ao que podemos chamar de determinismo econômico, né? Algumas críticas são bastante acertadas, mas também há algumas generalizações que podemos passar o pente fino ali, né? Então, há críticas importantes, mas também há alguns equívocos, no meu entender, é claro. E quanto a esse ponto, daí para a gente já encaminhando, tem um livro da Emília Viotti da Costa, né, que chama Dialética Invertida, que eu acho que ela sintetiza bem essa ideia ali, né, esse debate dos anos 80, que ela fala, tá, durante um período parece que imperou um determinismo econômico. Depois de um certo período, parece que começa a imperar um determinismo cultural, né? Ela fala, mas será que o caminho é esse, trocar um determinismo por outro, né? Primeiro eram as estruturas que determinavam tudo e não tinha sujeito. Depois tem sujeito, mas não tem mais estrutura, né? O que é importante, né, é achar daí um caminho aí, uma complementariedade, né? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Então, e me parece que o Clóvis Moura, ele acha um pouco esse caminho. Não estou querendo dizer que a obra dele não seja passível de críticas. Enfim, aliás, há vários pontos, né, que podemos levantar, mas toda a crítica à obra dele deve ser feita considerando o contexto no qual ela foi produzida também. Bom, gente, eu acho que esses são alguns pontos, né, que eu acho que a partir deles a gente pode fazer aqui uma troca de ideias agora, né? Eu respeitei os 15 minutos, Danilo, que faltavam. Tem tempo aí, pô. Fica à vontade. Se quiser completar mais alguma coisa, a gente tem aula às 7, mas quando tem essa atividade antes da aula, aí a gente começa a aula às 7h30. Então a gente tem mais ou menos 1 hora aí. Ah, beleza. Não, vamos então, nesse primeiro, eu acho que já vou encerrar a fala aqui. Vou abrir caso o pessoal tenha alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade aí para a gente conversar um pouco agora. Obrigado, Gabriel. O Gabriel tem essa fala bem ponderada, né, e tal, com vários argumentos. Aí você vai falando, Gabriel, e o tempo vai passando, a gente nem percebe, né? Parece que você começou a falar agora e já está mais ou menos 1 hora que a gente está aqui. Então, eu queria agradecer aí por essa primeira pela primeira parte, né, da sua fala. Aí eu vou abrir para as perguntas, comentários. O William já se inscreveu aqui. Aí vocês podem colocar, caso alguém tenha algum problema no microfone, a pergunta ou comentário aqui no chat, eu posso ler, ou fiquem à vontade também para ligar o microfone e comentar.
Aí, Gabriel, rapidamente, eu queria fazer a propaganda, né, já que você mencionou o lançamento do livro, né, pela editora Dandara. Esse aqui é o que saiu esse mês, né? Cadê? O Negro de Bom Exato. Escravo ao Mau Cidadão, né? No qual você tem o prefácio nesse livro, né? Isso. E aí Livro. teve uma live essa semana, inclusive, né? Também foi semana passada, né? Teve uma live semana passada. Semana que vem vai ter uma atividade aí, já estou dando spoiler, nem tá rolando a divulgação, né? Espero que ela não seja desmarcada depois de eu ter falado agora, mas não vai ser não. Que vai ser, vou trocar uma ideia com o Marcelo Badaró, né, lá da UF, sobre Clóvis Moura, né? E a ideia é também falar um pouco aí desse livro que está sendo relançado, né? Faz parte da divulgação aí do lançamento. Certo. A gente tem o Fernando, o William e o Moritz na ordem. Se eu tiver errado, alguém me corrige aqui, por gentileza. E aí, uma pergunta inicial que eu teria, Gabriel, você fez referência a esse livro que foi publicado pela Edufal. Aí eu gostaria que você falasse qual é o livro e mais ou menos um pouco mais sobre essa obra, né? Caso a gente tenha lá no acervo do NEABI, eu posso ver com o Kedmo, que é o nosso digitalizador oficial de livros, né, para disponibilizar aí. Eu acredito que a gente consiga achar esse livro por aqui. A gente também tem alguns. Eu sei que para o Décio Freitas a gente tem alguns manuscritos, né, lá, inclusive o Moritz, que está aqui, ele já deu uma olhada no acervo do NEABI, e a gente pode dar uma olhada aí e a possibilidade de estar digitalizando essa obra, tá ok? Então seria a minha pergunta inicial, teria outras, mas não vou monopolizar aqui a fala. Então seria esse comentário, né, sobre essa obra específica, e aí eu vou passar para o Fernando, depois para o William e depois para o Moritz. Aí a gente fecha esse primeiro bloco, tá bom? Fernando, contigo. Vocês me ouvem bem? Pronto. Eu não vou A gente abrir a está ouvindo. câmera, porque a internet está um pouco ruim, não vou arriscar. Primeiro eu queria parabenizar o Gabriel, né, pela comunicação aqui. Eu não sou da área, mas estou curioso e tive acesso a uns artigos seus de 2020, Clóvis Moura, Intelectual Orgânico, e o Rebeliões da Senzala, né, Caminhos Sinuosos de um Clássico, e eu sei que de lá para cá muita coisa deve ter acontecido. E aí, já que você deu a ênfase, né, pensando nesse recorte mais historiografia, mais o Clóvis Moura como historiador, até pela questão da disciplina mesmo, né? O primeiro ponto eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa adesão dele, né, ao marxismo, essa militância comunista dele, né, que ocorre também quando ele vai iniciar a investigação, né, sobre essa história do negro no Brasil. Então seria o primeiro ponto. O segundo, minhas anotações aqui, sobre a questão da sugestão do Caio Prado Júnior, né, para o Moura. Ele faz uma sugestão para ele fazer um estudo sobre a população local e sertaneja de Juazeiro, e aí ele não faz. Né? E aí que ele consolida, podemos dizer assim. E aí, assim, não sei se é possível, mas além talvez do óbvio, né, do interesse do Moura, se você poderia dizer, né, que há a possibilidade, enquanto pesquisador, como você enxerga, né, dizer que extrapola esse interesse dele, né, como esse interesse dele em relação ao pesquisador, de não ter tratado essa temática, enfim, eu achei interessante. E por último, uma curiosidade, né, que é do seu interesse você compreender de como os intelectuais, né, que estão ligados ao PCB, você até citou aqui bem rápido, eles vão receber, né, essas teses do Clóvis Moura. Quando eu tive acesso ao teu trabalho na internet, eu fui vendo que tem muita coisa também na sociologia, né? Tem várias, alguns trabalhos nos programas de pós-graduação e no direito também. E eu vi até um trabalho que eu coloquei para ler depois, que é o trabalho do Fábio Oliveira. E aí, enfim, uma curiosidade também. É isso, parabéns. Obrigado, Fernando.
Tava um pouco baixo, mas você conseguiu pegar, né, Gabriel? As perguntas? Consegui sim. Beleza. Então agora é o William. Boa tarde, William. Boa tarde pessoal, boa tarde Gabriel, agradecer pela aula maravilhosa, assim, ouvir sobre Clóvis Moura é sempre essencial, acho que é um dos teóricos importantes para inclusive pensar a Revolução Brasileira, mas é isso. Gabriel, eu queria saber um pouquinho mais sobre o período do velho Clóvis Moura, ali, talvez já na década de 80, década de 90, e talvez as influências teóricas dos pensadores das insurgências atlânticas, assim, pegando um tema emprestado do Marcos Queiroz, como, por exemplo, o Franz Fanon, o C.R.L. James, o Eric Williams, assim, esses pensadores negros, né, do Atlântico que estão pensando, enfim, tantas insurgências naquele período, né? O Franz Fanon Condenado da Terra, o James, né, que vai escrever bem antes, mas fala sobre a Revolução Haitiana, o Williams também falando sobre o tráfico de escravizados, enfim. Eu queria saber quais seriam as influências desses pensadores, né, para o Clóvis Moura, né? E onde se sim, onde essas influências teriam mais força, assim, nos seus escritos. É isso. Obrigado. Obrigado, William. E para fechar esse bloco, a gente tem o Moritz. Participação especial diretamente da Alemanha. Hoje a gente está internacional. Boa tarde, Moritz. Boa tarde. Muito obrigado pela sua palestra. Eu acho que você conseguiu muito bem destacar esse padrão, esse papel de pioneirismo do Clóvis Moura. E eu gostei como você trouxe os debates, por exemplo, da questão das lutas pré-políticas e tudo isso. E eu não tenho, na verdade, uma pergunta, mas eu tenho mais, assim, sugestões, vamos dizer assim. A primeira, o que eu gostaria de perguntar você tem, mais uma coisa técnica, você tem acesso ao fundo digital do Clóvis Moura? Assim, talvez você... E a segunda coisa que eu quis dizer que, assim, para mim também, o Clóvis Moura é um autor muito importante para minha própria forma como eu me aproximei da história do Brasil. E, desculpa, aqui está mais um pouco tarde. Eu também acabei de escrever um artigo onde quer dizer, eu estou ainda trabalhando nesse artigo, onde eu tento destacar mais ou menos a mesma coisa que você fez hoje, que é essa questão da contribuição do Clóvis Moura para esse debate, para a interpretação do Brasil e das relações sociais. Desculpa, aqui está muito tarde mesmo. Mas eu quis dizer que, na minha opinião, ele realmente foi o primeiro autor a conferir ao negro brasileiro um histórico próprio, uma própria história negra brasileira. E por isso que eu acho que a sua pesquisa é muito importante. E outra coisa que eu acho que destaca a importância da sua pesquisa é que eu acabei de ler um pouco de Chakrabarti, desse historiador pós-colonial, e que ele fala do contexto da Índia, mas muitos desses problemas que ele trata são temas que vejo que o Clóvis Moura também trata, também essa questão dos movimentos pré-políticos e tudo isso. Eu quis te perguntar se isso fosse também um eixo que você gostaria também de ver, de se tem uma ligação com esses estudos da história pós-colonial nesse meio mais internacional. E seria isso. Obrigado. Beleza. Obrigado, Moritz. Então, vou passar já direto para o Gabriel. Certo. Não, ótimas perguntas, excelentes perguntas. Vou começar começar pela sua, né, Danilo? Quanto ao o livro, né? Deixa eu até colocar o nome aqui. O livro, ó, vou colocar no chat. O Negro no Brasil, Estudos em homenagem a Clóvis Moura.
E o autor é Luiz, espera aí que eu vou procurar, Luiz Sávio de Almeida. Então, aqui... O professor Sávio. Sávio. Pronto, você conhece. Aí, ó. Então, é um trabalho de 2003, se eu não me engano, foi publicado até um pouco antes da morte do Clóvis Moura, e é um trabalho que reúne alguns... Eu não tive acesso, né, a esse livro, infelizmente, mas eu tive acesso a trechos que foram destacados, né, dele. Então, ou seja, eu estou fazendo até uma citação terceirizada, né, do livro. Eu sei que o Ottaviani tem um artigo, o João José Reis tem um artigo também, eu acho que o próprio professor Sávio também, ele que organizou, né, não lembro quem mais. Eu sei que tem uma série de artigos, é um livro em homenagem a ele, e justamente me parece que é uma homenagem em torno do pioneirismo dele, né, uma forma de reconhecimento ali, mesmo que tardio, talvez, não estou dizendo um reconhecimento tardio por parte dessas figuras com as quais ele já está dialogando há um tempo, né, mas uma forma de academia também o reconhecer, né. Eu acho que um primeiro reconhecimento já tardio é o título de Notório Saber, né, que vem só nos anos 80 ali. Mas, enfim, o que eu sei sobre essa obra é isso. Se vocês tiverem, eu estou atrás dela. Não acho para comprar, né, e assim, agora que está tudo fechado, a biblioteca da USP está fechada, as bibliotecas, eu nem sei se nas bibliotecas municipais aqui de São Paulo dá para achar também. Então, o que eu sei desse livro é isso, né? É uma homenagem a ele de autores que, de alguma forma, foram influenciados por ele ou que dialogaram com ele. O Ottaviani, inclusive, ele foi orientador da Érica Mesquita, né? E aí, já emendando com uma das perguntas do Fernando, é isso? O Fernando, ele fez 3 perguntas, mas daí então eu vou começar da última, já que eu mencionei. Não, peraí, não foi essa. Não sei se foi exatamente uma pergunta, né, do Fernando, mas ele mencionou, né, o trabalho do Fábio Nogueira, né, que é um professor aí da Federal da Bahia. O professor Fábio, ele tem para mim, a dissertação dele é fantástica, assim, uma dissertação, né, na área da sociologia, um trabalho com o qual eu dialogo bastante também, né, e o da Érica Mesquita, né, que eu ia mencionando aqui, o Ottaviani, ele foi orientador, ele orientou o primeiro trabalho acadêmico sobre Clóvis Moura, na Unicamp. E o Clóvis Moura daí faleceu, né, em 2003, né, então, ou seja, um ano depois ali desse trabalho ser concluído. Bom, as perguntas do Fernando, né, sobre o Clóvis Moura, a adesão do Clóvis Moura ao marxismo e à militância comunista, né, para eu falar um pouco mais sobre essa adesão dele, sobre a sugestão do Caio Prado, né, quando ele apresentou um projeto do Rebeliões da Senzala, o Caio Prado sugeriu um outro estudo, e, se eu entendi bem, como intelectuais do PCB receberam a obra do Clóvis Moura, né, qual foi a incidência, né? Eu acho que foi depois disso que o Fernando mencionou, até o trabalho do Fábio. Bom, começando então pela adesão dele ao marxismo e à militância comunista. É ali nos anos 40, então, eu estou com um artigo no Prelo, estou esperando aí, eu mandei para uma revista lá da Unesp, assim, falei que está no Prelo, mas nem recebi a resposta se foi aprovado ou não, né, então nem sei se já vai ser publicado, mas enfim, se for publicado eu passo para o Danilo e ele passa daí para vocês, se ele achar interessante, que é que eu falo um pouco sobre essa adesão do Clóvis Moura ao comunismo também, né, então eu aprofundo um pouco aquilo que eu trato nesse artigo que você mencionou, Fernando, né, o Clóvis Moura intelectual orgânico, agora num artigo um pouco mais espaçado ali, né, para falar um pouco mais da formação dele nesse período. A Bahia foi um ambiente propício para a adesão dele ao comunismo, né, como eu falei, era
nos anos 30 e 40, o Partido Comunista na Bahia, ele foi muito forte, né? Não à toa, até ficou conhecido, né, o chamado Comitê Baiano, né, que acho que era Diógenes Arruda, Jacob Gorender, o Marighella, o Edson Carneiro, eu não sei se ele foi desse comitê, né, mas era um pessoal que dentro do partido era muito considerado, justamente pelo trabalho exemplar ali que fizeram na década de 30, na questão do movimento antifascista, e um espaço, e na Bahia foi onde teve os comitês, comitês populares e democráticos, se eu não me engano. Tem um trabalho, agora eu não vou me lembrar o nome da autora, mas eu acho que ele foi feito até no âmbito da UFBA, que é sobre esses comitês no pós-anos 40, que eram verdadeiros comitês de base ali, junto, uma aproximação, o partido conseguiu se aproximar muito da classe trabalhadora ali. Vai lembrar, o PCB, foi nesse momento que o PCB se tornou um partido de massas. Então, a adesão do Clóvis Moura ao comunismo ali, ela se deu num momento em que os comunistas no Brasil e no mundo estavam com uma moral alta ali. Acabou a Segunda Guerra, né? Ainda não tinha acontecido o relatório Khrushchev, né, nos anos 60, que gerou uma certa desmoralização, né, a revelação ali dos crimes do Stalin, e também o trabalho de Hollywood ainda não tinha sido feito, né, então o trabalho de Hollywood que eu falo é de atribuir o triunfo da guerra contra o nazismo aos Estados Unidos. Quem venceu os nazistas foi a União Soviética. Assim, os Estados Unidos, eles entraram no final da guerra, tiveram um papel importante, mas foi a batalha de Stalingrado que foi decisiva ali para a virada do jogo, né. Então, os comunistas no Brasil, no mundo, gozavam de um certo prestígio, né? O partido ele conseguiu a legalidade também, e logo de cara já elegeu 15 deputados e um senador. E dentre os deputados tinha o Marighella ali, tinha o Jorge Amado, enfim. Ou seja, era um momento em que se tornar comunista ali, para quem tinha algum vínculo ali com ideias progressistas, a Bahia era um ambiente propício ali, que foi o que aconteceu com o Clóvis Moura, né? Ele já tinha vivido em Natal, né? Ele se muda para Natal quando ele era criança, ainda no momento que teve o Levante, que ficou conhecido como a Comuna de Natal, né? Vale lembrar, os levantes de 30, teve no Rio de Janeiro, em Pernambuco e em Natal, os levantes comunistas de 30. Em Natal, os comunistas conseguiram tomar o poder por, se eu não me engano, 72 horas, ou quase isso, né? Daí ficou conhecido como Comuna de Natal. O Clóvis Moura tinha 10 anos, e aquilo lá impactou ele também, né? Então, essa adesão ao comunismo, ela foi sendo um pouco pela vivência ali, né? Ele teve uma vivência no Grêmio estudantil. Ele teve isso já com 12 anos, né? Enfim, nesse Grêmio já se discutia política. Quando ele vai para a Bahia, então ele já tinha uma certa formação política prévia ali, e um interesse pelas letras também, né? Ele escrevia poesias. E essa adesão dele ao comunismo, ela também se dá antes desse trabalho no campo das ciências humanas, ela se dá via literatura. Tanto até que as pessoas com quem ele vai se corresponder também nesse momento aí, dessa adesão dele ao comunismo, é o Carlos Drummond. Ele vai escrever sobre o Graciliano Ramos, né? Ele vai trabalhar ali em periódicos também no campo da cultura, né? Ele vai atuar na frente cultural do PCB. Quando ele vem para São Paulo, ele vem atuar na frente cultural do PCB. Ele vai ser editor da revista Fundamentos, né? Que também tinha um trabalho vinculado a essa frente cultural, né? E a adesão dele, então, ao marxismo e ao comunismo, ela é concomitante a esse interesse dele também, daí pela história do Brasil, né? E daí até já emendando quando o William falou, né, um pensador fundamental para pensar a Revolução Brasileira. E o Clóvis Moura, ele começa a produzir no campo das ciências humanas, da história, também pensando a Revolução Brasileira, né? Ele era um militante comunista ali, independente da política que o partido
estava fazendo em determinados momentos ali, teve inclusive uma política de conciliação de classes praticamente até 64. Não vou entrar num julgamento moral disso, até porque não devemos, né? Até daria o pano para manga, teríamos que entrar numa outra discussão que é mais complexa. Então, entender também a história da escravidão e as rebeliões negras era pensar a luta de classes no presente para o Clóvis Moura. Então, essa adesão dele ao marxismo ela já é concomitante a esse interesse dele pela história do negro no Brasil. E agora, qual foi a incidência dele no partido, né, da obra dele no partido? Eu não vou dizer que foi nula, mas foi baixa. Assim, pelo menos pelo que eu tenho investigado, né? Ele, a começar mesmo por essa tentativa frustrada aí de publicar com o Caio Prado ali. O Caio Prado, uma das coisas que o Caio Prado alega, né, na carta, e é uma carta que eu cheguei a abordar também num outro artigo, e o Fábio também trata ali na tese dele. O Caio Prado, quando o Clóvis Moura apresenta um projeto ali do Rebeliões da Senzala, o Caio Prado fala, olha, você não vai achar uma documentação sobre isso, você está morando aí em Juazeiro da Bahia, você pode, então, pesquisar as comunidades ribeirinhas aí no entorno do São Francisco, ver a presença negra aí entre os sertanejos, aí você já vai fazer um trabalho fantástico, um trabalho de grande contribuição aí para a causa e tal. Ele falou, mas você não vai achar documentação sobre as rebeliões negras, aí vai ser extensivo, enfim. E o Clóvis Moura, felizmente, ele não acatou essa sugestão do Caio Prado, né? E ele foi pesquisar justamente nos arquivos da Bahia, nos arquivos do estado da Bahia, e encontrou uma documentação que possibilitou ele fazer o Rebeliões da Senzala. Uma documentação que é amplamente citada por ele na primeira edição. Na segunda edição, ele já ele incorpora também arquivos da Biblioteca Nacional, se eu não me engano, do Arquivo Nacional, né, uma documentação desses arquivos, e de um arquivo estadual de Minas Gerais, daí já na segunda edição. Ou seja, a documentação não faltava, né, para ele fazer esse trabalho. E numa segunda tentativa de publicar, o Caio Prado, a resposta do Caio Prado é que, naquele momento, a Brasiliense estava passando por dificuldades econômicas e que eles estavam, então, focando em projetos que dariam um respaldo mercadológico ali mais fácil, portanto, eles estavam se dedicando à reedição das obras do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que era era sócio ali na Brasiliense, mas o Monteiro Lobato, todo mundo sabe hoje, é um cara bastante problemático ali, né? Um cara, não sei àquela altura como ele estava, mas ele tem uma obra impregnada ali de racismo, de ideias eugenistas, um cara que se correspondeu ali, foi um defensor da eugenia, né? Enfim, a Brasiliense, ela veio a publicar um livro do Clóvis Moura depois, nos anos 70, né? Nos anos 80, eu acho que é Quilombos, as Rebeliões Negras, mas perdeu essa oportunidade aí de publicar uma obra pioneira para republicar um eugenista, né, que era o Monteiro Lobato. Mas o Clóvis Moura, ele teve, daí ainda sobre essa incidência dele dentro do partido. Tem cartas dele com o Nelson Werneck Sodré. O Nelson Werneck Sodré foi uma pessoa que incentivou bastante ele a publicar o segundo livro, colocou, né, o Rebeliões da Senzala numa segunda edição ou terceira de uma antologia dele sobre o que se deve ler para entender a história do Brasil. O Nelson Werneck Sodré também foi meio que uma ponte do Clóvis Moura com o Enio Silveira, da Civilização Brasileira, né, editora Civilização Brasileira, por onde o Clóvis Moura publicou Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha. Então, assim, nesse primeiro momento, a obra do Clóvis Moura não teve uma incidência dentro do partido. E é interessante também, e essa sua pergunta, Fernando, ela é importante porque, embora o Clóvis Moura tenha se formado no partido, ele não tem nenhum vínculo com a linha teórica majoritária do partido. Por exemplo, ele refuta as teses ele não reproduz as teses de que o Brasil era semi-feudal, sabe?
que é algo que daí já está presente no Nelson Werneck, embora também eu não faça eu sempre contextualizo, né? O Nelson Werneck é um historiador fundamental, importante. Inclusive, eu sou um leitor dele, né? Enfim, o Clóvis Moura ele não teve, então, ele não se vincula à linha teórica principal do Partido Comunista. Ao contrário, ele se vincula à linha teórica do Caio Prado Júnior. Ele é bastante influenciado pelo Caio Prado Júnior. Mas é uma leitura dialética, né? Ele faz uma leitura no qual ele nega, incorpora e eleva a obra do Caio Prado Júnior, de certa forma, né? Ele tem a originalidade dele, ele parte ali do Caio Prado como uma influência, mas ele refuta vários pontos do Caio Prado Júnior e avança bastante. Espero ter respondido a pergunta, Fernando. E vou para a questão do William, né, o período do velho Clóvis Moura, né, do Clóvis Moura maduro, ali nos anos 80, 90, pergunta importante também, e totalmente pertinente, né, o Clóvis Moura, ele passa a ter um diálogo, sim, com esses pensadores aí, que o Danilo trouxe, né, como o William trouxe, como das insurgências atlânticas. E é interessante, porque o Clóvis Moura, antes dele ler também esses autores, ele já estava pensando parecido, de alguma forma, né? Então, Rebeliões da Senzala, ele não, na primeira edição de Rebeliões da Senzala, o Clóvis Moura não tinha lido Fanon ainda, mas ele vai ver a humanização do escravizado a partir do ato de rebeldia, né? Então, e isso é um ponto que o contrapõe as ideias ali do Florestan, do Ottaviani e do Fernando Henrique, né, ali nos anos 60, né, que era como se houvesse uma, entre aspas, coisificação absoluta do escravizado, né, como se a alienação do trabalho do escravizado chegasse na subjetividade do sujeito, né, que é algo que o Clóvis Moura refuta. Até porque, como é que você vai provar que aquela alienação chegou na subjetividade? Você não botou o escravizado num divã para saber, né? Então é até estranho falar, não, era uma alienação que chegava, uma objetificação que se dava no âmbito da subjetividade. O Clóvis Moura refuta isso, e ele vai refutar a partir desse estudo sistemático das rebeliões negras. Então, ou seja, o Clóvis Moura ele não rejeita a ideia da alienação social, porque era escravidão, assim como o trabalho assalariado também, é uma forma de alienação, né, sobre da qual estamos todos presos a ela também. Mas é uma alienação social, não dá para você falar que no limite um ou outro pode chegar a uma alienação subjetiva, mas generalizar isso para a totalidade ali da coletividade escravizada era um equívoco. E o Clóvis Moura, então, ele já está falando a mesma coisa que o Fanon está falando, ali no Pele Negra, Máscaras Brancas, mas sobretudo nos Condenados da Terra, né, que a violência ali como uma forma de afirmação da humanidade do oprimido, né, do colonizado. O Clóvis está falando isso do escravizado. Então, o ato de violência o humaniza, né, a negação daquele sistema que o desumaniza é a afirmação dessa humanidade, desse escravizado. E, posteriormente, o Clóvis Moura vai ler o Fanon, justamente nesse período aí, nos anos 70, ele vai passar a citar também o Fanon, no Negro de Bom Escravo ao Mau Cidadão, o Eric Williams, né, o Eric Williams já vai ser uma leitura anterior, que o Eric Williams, ele, se eu não me engano, já nos anos 40, nos anos 50, já tinha traduções em espanhol dele que circulavam aqui, mas ele vai ter uma leitura também do Capitalismo e Escravidão. O Clóvis Moura vai participar de um evento em Dakar, nos anos 70, onde ele vai tomar contato com intelectuais latino-americanos, intelectuais negros latino-americanos. Um deles é o Nicomedes Santa Cruz, né, que é poeta, ensaísta e irmão da Vitória Santa Cruz, né, um intelectual afroperuano, né, com o qual o Clóvis vai se corresponder posteriormente, e ele vai, nesse livro, inclusive, passar a falar um pouco também, né, vai ampliar o foco dele para a América Latina, e nesse momento ele já está conectado com essas insurgências
atlântica, assim, com esses pensadores caribenhos, né? Daí o Fanon já está muito presente, o Eric Williams mais presente, Cyril James também, tem um capítulo desse livro que foi reeditado sobre o Haiti também. Daí já é um diálogo, mas é interessante porque é um diálogo é um diálogo que eles... quase que o Clóvis Moura viu nesses autores algo que ele já vinha fazendo também, né? Eles estavam, mesmo sem um ler o outro, estavam partindo de realidades que os levavam àquelas caracterizações, né? Então, onde essas influências mais têm força no Clóvis? Eu diria que nessas obras que eu mencionei, William, essas obras a partir dos 70 e dos 80, e nessas análises dele sobre a América Latina, que não foram muitas, né? Infelizmente, ele fez poucas análises sobre a América Latina. Mas, por exemplo, quando ele vai falar do Brasil também, no Dialética Radical do Brasil Negro, no Sociologia do Negro Brasileiro, ali o Fanon vai aparecer bastante também. Espero ter respondido também essa questão do William, e vou passar para o Moritz. Poxa, Moritz, eu gostaria de ter acesso a um fundo digital do Clóvis Moura, mas infelizmente não está digitalizado. Aliás, até uma das informações que eu tive é que alguns documentos até foram digitalizados, mas não foram subidos, né, numa plataforma. Então, tenho boas notícias para você. Vou te falar depois. Então já sei que se são boas notícias, são sempre bem-vindas. Mas pelo jeito talvez eu tenha acesso a partir de agora, né, a esse acervo digitalizado, porque até então não estava. Tem um dossiê, né, do Clóvis Moura no Marxismo 21, que até tem alguns dos trabalhos mencionados aí pelo Fernando. Tem documentação sobre ele no arquivo digital do DOPS, tem a ficha do DOPS dele lá, né, ele foi fichado lá pela atuação dele no PCB, no PCdoB, depois também, mas é isso, até então, eu só tive acesso aos documentos físicos ali dele, e sobre os estudos da descolonização, né, da história pós-colonial. A gente até pode falar da questão decolonial, né, que é um tema, até não sei se eu poderia chamar de uma escola, né, acho que dá para falar que é uma escola, porque tem muita gente, inclusive, trabalhando com esse conceito, né. Eu acho que o Clóvis Moura, ele tem contribuições importantes também para esses campos aí do conhecimento, né, para esses campos da teoria, da teoria social. Embora, é claro, a gente não pode vincular ele automaticamente, até porque no período em que ele produziu, pelo menos aqui no Brasil, né, eu acho que ele nem teve contato, por exemplo, daí no caso do decolonial, né, ele não teve um contato, né, com essas teorias, mas assim como o Fanon, assim como a própria Lélia, né, são autores que estavam pensando numa perspectiva da periferia do sistema, né, e estavam partindo de uma realidade que, de alguma forma, impunha pensar um conhecimento deseuro-centricizado, né, e algo com o qual o Clóvis Moura trabalha bastante também. Ele critica muito o eurocentrismo da historiografia, da sociologia, e até mesmo no pensamento marxista, né. Isso é muito interessante, porque assim, o Clóvis Moura ele não deixa de ser marxista, ele é um autor marxista a vida toda, ele critica as limitações de alguns setores do marxismo, ele critica um eurocentrismo presente aí em alguns autores, mas ele não refuta o marxismo como uma teoria pertinente para pensar a realidade, né? Então, isso também é muito interessante, eu acho que ele tem muitas contribuições para o próprio pensamento marxista. E muitos desses autores, né, pós-coloniais, decoloniais, muitos também têm alguma influência do marxismo, uns são mais críticos, né, do que os outros, mas eu acho que dá para estabelecer um vínculo sim, né, claro, não fazendo esse vínculo automático, né, considerando aí cada contexto, mas é possível, por exemplo, ver quais contribuições
esses autores que não necessariamente estavam pensando a partir dessas mesmas categorias, mas estavam chegando a resultados parecidos, talvez. Não sei se eu respondi sua questão, Moritz. Espero que sim. Obrigado. Eu acho que respondeu sim. Eu acho que seria interessante investigar como aquelas vias que são diferentes, mas chegam a pontos similares em alguns momentos, como isso pode ser compreendido. Então, mas é só uma ideia. Pronto. Obrigado. Sim. Não, excelente. Algo a se pensar mesmo. Bom, eu tinha algumas perguntas, mas elas meio que já foram entrando automaticamente nas respostas, né, e nas conexões de uma resposta para outra. O Demerval tinha se inscrito, mas falou que já está contemplado. O Moritz gostaria de acrescentar algo, e aí eu pergunto se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário, que a gente encerra e passa para as considerações finais. Acho que não, né? Eu não sei se eu cheguei a te passar, Gabriel, mas dentro dessas cartas, entre o Clóvis Moura e o Arthur Ramos, eu sei que duas têm digitalizada na Biblioteca Nacional, né? Acho que eu cheguei até a comentar, né? São da década de 40, porque como pertence ao fundo do Arthur Ramos, essas cartas ficaram na Biblioteca Nacional. Então, se você precisar, eu tenho elas aqui. Ok? Então, Moritz, você gostaria de acrescentar? É só uma coisinha que eu não conseguia pesquisar durante a minha pesquisa, mas que eu achei interessante, que mesmo que, assim, o Clóvis Moura, ele passa para o PCdoB, né? E mesmo que a sua obra não foi muito lida no início, ela foi lida, aparentemente, nesse contexto, da sua militância no PCdoB, inclusive parece que a obra foi recebida no contexto da luta armada em alguns instantes, que eu achei algumas fontes documentais sobre isso. Não sei se você estava já sabia disso ou já estava pesquisando sobre isso? Ótimo. Não, sim, vou partir primeiro da questão, né, do Danilo. Eu cheguei a baixar essas cartas. Obrigado, Danilo. Eu lembro que você já tinha me dado esse toque há um tempo. E daí eu fui fuçar lá nos arquivos da Biblioteca Nacional. Foi lá também que eu consegui daí alguns artigos, né? Lá tem algumas a revista Fundamentos, por exemplo, né? Com a qual o Clóvis Moura trabalhou, né? Da qual ele foi editor, né? Daí consegui também alguma documentação lá. E agora sobre essa questão do Moritz, né? Sobre esse apontamento, sim. A obra dele, né? Em 1962, né? Quando tem o racha, né, no PCB, o Clóvis Moura sai na dissidência que vai dar origem ao PCdoB. E ele se vincula ali ao PCdoB. No PCdoB, eu ainda tenho poucas informações sobre a militância dele. Eu sei que ele vai se afastar, ele vai ter um certo afastamento da militância orgânica ali, vai passar a se dedicar mais daí à produção intelectual, sobretudo depois do massacre da Lapa, né, que matou algumas lideranças do PCdoB, dentre elas o Pedro Pomar, que era uma pessoa muito próxima a ele, era um amigo muito próximo, né, dele, mas ele, inclusive, vai, ali no PCdoB, ele vai ter um certo... Ele vai publicar, né, na revista Princípios, né, nos anos 80, ele vai publicar pela editora Anita Garibaldi, né. Recentemente, a Anita Garibaldi reeditou algumas obras dele, mas tem um livro chamado Diários da Guerrilha do Araguaia, né, que ele não identifica ali no prefácio o guerrilheiro que passou, né, ele fala, esses diários aqui chegaram através de um guerrilheiro e alguém do PCdoB, até porque a Guerrilha do Araguaia ela foi um movimento liderado pelo PCdoB e organizado pelo PCdoB, e o Clóvis Moura escreve o prefácio. Peraí, deixa eu só ver se eu não estou falando besteira, porque esse livro... Deixa eu só ver se é da Anitta. Ah, não, desculpa, esse livro não é da Anita Garibaldi. Esse ainda é da Alfa Ômega, Diário da Guerrilha do Araguaia.
Mas sim, chega nele, esses escritos chegam nele a partir dessa militância do PCdoB. E ele vai, então, manter, ele vai, inclusive, daí publicar pela Anita Garibaldi, né, o Dialética Radical do Brasil Negro, nos anos 90, pela Anita Garibaldi. Ele vai ter uma importância na fundação da UNegro, né, que é uma organização do movimento negro do PCdoB, né. Ele vai, nesse contexto, até o professor Denis Oliveira, lá da ECA, né, conheceu ele, né, fala, Clóvis Moura foi uma espécie de guru ali daquela juventude negra que estava fundando a UNegro ali nos anos 90, mas nos anos 90 ele já vai daí se desfiliar, né, do partido, do PCdoB, ele vai se considerar um comunista sem partido até o fim da vida, ele vai se aproximar do MST, né, ele vai estar vinculado ali aos movimentos, às lutas populares, mas a partir dos anos 90 ele já não tem mais militância partidária, mas ele não deixa de se considerar um comunista, né? Agora, uma coisa interessante que você falou, né, Moritz, o subtítulo do Rebeliões da Senzala é Quilombos, Guerrilhas e Insurreições, né? E tem um capítulo, inclusive, que ele fala só sobre as táticas de guerrilha, isso a partir da segunda edição, né? Sobre as táticas de guerrilha dos quilombolas. Então, é um livro que ele tem também informações importantes, aspectos importantes de história militar no sentido não de um exército institucional, mas de táticas militares, táticas de guerrilhas, táticas insurrecionais, né? Isso é interessante, né? Isso é o historiador se debruçando sobre o passado a partir do seu presente também, né? Para pensar o seu tempo presente, pensar o que estava acontecendo naquele momento, né? Embora ele tenha publicado pela primeira vez, ainda não estava tendo luta armada no Brasil, né? Foi em 59, mas na segunda edição, nos anos 70, já era um período que a coisa estava bem, bem quente, né? Os conflitos armados ali, né? Enfim, ainda a guerrilha do Araguaia, ela ainda pega o início dos anos 70, né? E daí é interessante, a republicação desse livro nesse momento também, talvez tenha chamado a atenção ali, né? De como alguns setores da esquerda, né? Alguns setores mais radicais estavam se organizando. Mas eu não tive acesso a uma documentação, né, do PCdoB ainda sobre a militância dele, né, no partido, sobre, sei lá, se ele tinha tarefas atribuídas ali, nada disso eu tive acesso por enquanto, né. Mas se você tiver algo, por gentileza, aí me passa que você vai me ajudar bastante. Bom, então eu queria, antes de passar a palavra para o Gabriel fazer as considerações finais, né, agradecer novamente a sua participação, né, um debate muito bem qualificado. Tenho o prazer, a felicidade de acompanhar um pouco a trajetória do Gabriel. A gente se conheceu, ele estava lá com a Abdias, né, na época do mestrado, e aí estou muito curioso para ver, né, o resultado final dessa tese. Com certeza vai ser uma contribuição muito importante, né, para o pensamento brasileiro, sobretudo pensar uma figuras como Clóvis Moura, né, e como que é uma figura que sempre está nesse tensionamento, né, de colocá-lo com esquecimento, de taxá-lo como um pensamento que já foi ultrapassado. E eu digo isso por ser um estudioso da escravidão, né, e por acompanhar uma considerável parcela da produção historiográfica brasileira sobre a escravidão, né, e perceber em muitas dessas obras um silenciamento, né, do Clóvis Moura, assim como também fizeram com Beatriz Nascimento e outros autores, né. E no caso do Clóvis, você tem essa questão, né, do o ser marxista, então é ultrapassado, então para essa historiografia nova talvez não sirva mais citar Clóvis Moura e outros autores, né. E pessoas como você têm feito um trabalho muito interessante de estar disseminando, né, e estar proporcionando para a gente relançamentos, novas edições da obra do Clóvis Moura. Então, queria agradecer mais uma vez sua participação e como eu falo para todo mundo, né, espero que no
próximo encontro numa acadêmica seja presencial, quem sabe aqui na UFAL, num futuro breve, que não demore. Quem sabe a gente não consegue, por exemplo, através da UFAL, relançar essa obra do professor Sávio, né? Eu acredito que seria muito interessante que isso acontecesse. A gente tem questões estruturais e financeiras da universidade, mas não custa nada tentar, por exemplo, né, o relançamento dessa obra com um pós-fácil, um prefácio, uma nova edição, né? Acredito que tanto o professor Sávio, que já está aposentado, mas está recluso, mas tenha aparecido em algumas lives, né, por aí, gostaria, e também que seria uma contribuição importante para esse movimento, né, em torno da obra do Clóvis Moura. Então, vou passar a palavra para o Gabriel, deixar as considerações finais. Bom, eu que agradeço, Danilo, o convite. Para mim é sempre um prazer, uma honra estar participando aqui desse evento organizado por você, né? Reiterando aí, além de um amigo, um historiador aí que eu admiro, que eu também acompanho o trabalho. Enfim, uma pessoa sempre muito bom, né? Uma pessoa excelente para trocar essas ideias, né? E adorei também as questões trazidas. Infelizmente, nós temos também um tempo aí limitado, né? Vocês vão ter também uma atividade ainda, né? Vão ter aula logo mais. Mas, enfim, eu me ponho à disposição aí, qualquer questão que tiverem, quiserem mandar depois por e-mail ou mandar através do Danilo. Depois o Danilo pode passar meu e-mail aí para quem tiver alguma questão. E, enfim, para mim é importante, nesse momento da pesquisa, falar um pouco sobre ela, né, também. Um pouco antes do pessoal entrar, de todo mundo entrar, estava conversando com o Moritz, que já estava aqui na sala. É uma forma da gente organizar também, né, organizar um pouco as ideias, né, arejar um pouco as nossas ideias, porque o trabalho do pesquisador, ele não deve ser um trabalho isolado, né, assim, não deve ser aquele trabalho só de gabinete. É importante esses momentos de troca também, e assim, eu falo isso também já que estamos com alunos da pós-graduação aqui, alunos que estão, né, fazendo pesquisas também, ter momentos de poder falar um pouco sobre o seu tema e poder ouvir também as pessoas a respeito ajuda muito, assim, ajuda as questões trazidas ali pelas pessoas nesses momentos, muitas vezes te iluminam, né, iluminam algumas questões sobre as quais você não tinha pensado, né. Então, assim, são momentos que engrandecem a pesquisa, né, e que fazem parte do processo. Não é só o arquivo, não é só a bibliografia, né, mas é essa troca de ideias, né, essa convivência humana. Infelizmente, nesse momento de pandemia, ela tá sendo limitada, né, ela está sendo via virtual, mas é o que temos agora, né. Se não estivéssemos na pandemia, eu adoraria também poder ir na UFAL aí para conversar pessoalmente, né, aproveitar visitar aí o Danilo, a Simone, que eu não vejo há um tempo aí, tenho saudade deles também. Mas, enfim, também eu não saberia se seria possível agora no mês de agosto, né, se estivéssemos com as atividades presenciais, né, se estivéssemos, talvez teria que pensar, né, a gente teria mais dificuldade de pensar essa data. Então, por um lado, né, que bosta essa pandemia, desculpa usar o termo aí, né, eu acho que não tem nenhum proveito a se tirar dela, mas que bom que a gente está conseguindo, mesmo com tudo isso, né, mesmo com toda essa desgraceira, organizar espaços como esse, né, com as ferramentas que temos, né, que bom que se estamos com os arquivos fechados, né, podemos, então, ter esses espaços de troca aqui sobre as nossas pesquisas e não ficar parados, né, com elas. Enfim, então, só deixar o meu abraço aí a todos e agradecer. A gente que agradece. Vou finalizar aqui a gravação